Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Mais um domingo aqui, então, domingo à noite e mais uma live hoje. Chegamos aí ao nosso dia número 24 dias seguidos fazendo live aqui no Instagram. Hoje acabamos nos passando um pouquinho do horário, né? Acabamos chegando um pouco à noite e por esse motivo a live de hoje vai ser curtinha. E na verdade o que eu quero fazer aqui hoje, nessa live de hoje, é uma introdução a um tema que a gente vai aprofundar um pouco mais no decorrer da semana. Não sei ainda se amanhã ou na terça-feira, mas enfim, né? As nossas lives durante a semana elas estão sendo às 6 da manhã. Sei que é um horário às vezes um pouco difícil de todos participarem, de todos estarem presentes. No entanto, é o horário que a gente tem e depois igual as lives ficam gravadas aqui para que você possa assistir, tá bom? Então, o que a gente vai falar nessa live de hoje? Nessa live de hoje eu quero trazer um tema que foi reflexo de um certo poema, um dos mais conhecidos, né, de uma das poetisas mais conhecidas do Brasil. Ela se chama Adélia Prado, talvez muitos já ouviram falar nela. E ela tem um verso às vezes que dependendo da forma que a gente olhar, parece um tanto simplório, né, mas que por trás dele ele vem carregado de um simbolismo e que eu acredito muito que tem muito a ver com o que a gente vem conversando aqui no nosso dia a dia. Ora, o que a gente vem conversando aqui no nosso dia a dia? Eu busco trazer uma consciência no sentido de articularmos esse nosso mundo exterior aqui, isso que a gente está vivendo aqui nesse mundo concreto, no mundo real, no mundo da matéria, né, de modo que a gente olhe para isso sem distorções, né, a gente consiga olhar para a realidade, né, ou seja, para a verdade, para os fatos como eles são, sem querer criar ilusõezinhas, né, abstrações, como a gente vê muitas vezes por aí, que é motivo de grande neurose. A gente conta uma história totalmente distorcida do que é, para poder, às vezes, conseguir se contentar com aquilo ali ou se sentir mais trazendo uma sensação de explicação, de justificativa para coisas que estão totalmente distorcidas. E eu falei bastante disso numa live sobre as circunstâncias. Eu não lembro exatamente se era a live 19, a live 20, mas eu entrei profundamente nesse tema. Mas, ao mesmo tempo, existe a atenção que a gente deve dar para essas coisas que são mais metafísicas, por assim dizer, né? Essas coisas que algumas pessoas chamam de mais espirituais, mais da essência, né? E às vezes a gente tem que cuidar a palavra que a gente vai usar nesse sentido, porque ela vem carregada de significado, carregada de distorções, cada um dentro do seu mundo, dentro daquilo que acredita. Porém, o que eu digo aqui o que eu falo aqui é essa articulação entre o nosso mundo material, entre aquilo que a gente está vivendo no plano físico e aquelas aspirações, aqueles conceitos, aquilo que a gente pode chamar de virtudes, que são coisas que não são palpáveis, mas que fazem parte da vida unicamente exclusiva do ser humano. Ora, o que nos distingue dos animaizinhos, né? Muita gente fala que o que nos distingue são a nossa linguagem, que a gente pode falar. Ora, os animaizinhos eles também falam, eles também têm a forma deles se comunicarem, né? Inclusive o papagaio, ele fala, até tem uma fala muito parecida às vezes, né? O papagaio ele consegue repetir, ele consegue verbalizar aquilo que um ser humano fala, né? Então, de certo modo, não são as nossas linguagens, não é a nossa linguagem, não é a nossa comunicação que nos diferencia. Também não é essa coisa que muita gente fala, a gente vê isso de modo muito recorrente dentro do desenvolvimento humano, essa coisa de que o ser humano ele está sempre em busca do prazer e evitando a dor. Isso também muito pelo contrário, isso é o que acaba nos banalizando, isso é o que acaba nos tornando iguais aos animais e não nos diferencia em nada deles, né? Então, ora, o que nos diferencia? O que nos diferencia de fato é a nossa capacidade de criar conceitos, né? Isso é o que nos faz diferente. Um animal ele não tem a capacidade de criar um conceito de justiça, ele não consegue olhar para uma situação e dizer isso é justo, isso não é, ele age pelo instinto. Somente o ser humano, sabendo o que é humano de verdade, ele tem a capacidade de fazer
essas distinções, essa criação de conceito. Um animalzinho, por mais encantador que ele seja, tu não consegue dizer para ele, olha só, amanhã às 21 horas você precisa estar lá no veterinário. Ele não vai ter esse conceito de saber o que é chegar atrasado, ele não tem esse conceito do que é o tempo. Somente o ser humano tem a capacidade de fazer isso. Ora, e se esses conceitos, se essas virtudes, se tudo isso ele está num plano que não é físico, ele está no plano das ideias, ora, isso faz parte da nossa vida também e por isso a gente não pode deixar de olhar para isso. Porque ao mesmo tempo que somos esse mundo físico, somos a matéria, a gente também é essa parte metafísica, essa parte do mundo das ideias, de criar conceitos, né? Então fazer essa articulação é algo muito importante, saber fazer muito bem feita essa articulação, para que a gente não caia em algumas ciladas, para que a gente não caia em armadilhas que tragam sofrimentos depois, né? Então o que o poema, né? O que essa frase do poema da Adélia Prado tem a ver com isso que a gente está falando aqui hoje? Essa frase da Adélia Prado, ela dizia o seguinte, ela falava, é que às vezes eu perco a poesia e eu olho para uma pedra e só vejo pedra mesmo. Agora, vou repetir, ela dizia, é que às vezes eu perco a poesia, daí eu olho para uma pedra e eu só vejo pedra mesmo. Ou seja, o que ela quer dizer? Ela olha para uma pedra e ela perde todo o olhar simbólico. Quando ela perde essa poética, quando ela perde esse olhar simbólico, uma pedra se torna somente uma pedra. A hora que é uma pedra a gente pode olhar para ela e dizer, isso é só um minério, é só um pedaço de um mineral. Ou a gente pode olhar para toda a simbólica que existe por trás de uma pedra, né? A pedra que pode ser a base de uma construção, a pedra que pode ser vista nas escrituras sagradas como quando Cristo, né, acabou dizendo para as pessoas que estavam querendo julgar lá a Maria, e ele disse que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, né? Ou seja, que atire, que lance a primeira pedra, ou seja, a pedra como símbolo de um ensinamento, né? Ou às vezes a pedra que Davi atirou para matar o gigante Golias, né? Então a pedra ela tem todo esse simbolismo, né? Não é o Davi, ele atirou uma pedra, ele não atirou uma lança, ele atirou uma pedra. Então, ou seja, a pedra ela tem esse olhar simbólico, ela tem esse simbolismo também, assim como tudo na vida. E aí vocês vão entender onde é que eu estou querendo chegar com tudo isso. Por que a Adélia Prado falava, olha, às vezes eu olho para uma pedra e só vejo pedra mesmo. É aquele momento em que a gente não está conseguindo enxergar para as coisas que vão além desse plano físico. Quando a gente não tem mais a capacidade de criar os conceitos e de olhar para eles e de enxergar uma determinada importância em relação àquilo. A vida vira meio que uma coisa assim, isso aqui nada faz sentido, né? E a gente, quando isso fica somente limitado a uma pedra, aí tudo bem, talvez tu não tenha grandes consequências. O problema é que muitas vezes a gente se relaciona com o ser humano, a gente se relaciona com o próximo sem esse olhar simbólico. Ou seja, a gente olha para o próximo como se ele fosse somente aquela matéria, como se ele somente fosse aquela forma, no máximo uma forma, né? Uma matéria, né? De carne, osso, né? de sangue, né? E aí aquela forma, a pessoa alta, a pessoa baixa, né? Eu começo a olhar, me relacionar com a pessoa por aquela forma, né? Então, aquela ali é a pessoa obesa, aquela ali é a pessoa seca, magra, aquela ali é a cor de pele da pessoa, ou aquela ali é o baixinho, aquela pessoa alta. É o momento em que eu começo a me relacionar com a pessoa somente naquilo que está aqui no plano físico. Ora, ali, em cada ser humano, existe um mundo interior, existe uma história, existe uma vivência que é o que engrandece, que é o que enriquece o ser daquela pessoa. Quando eu paro de enxergar isso no outro, ou quando eu paro de enxergar isso em mim, a minha vida vira mais ou menos esse trecho que a Adélia Prado trouxe, né? Não é o que a Adélia Prado estava vivendo, com certeza, uma pessoa para conseguir ter esse olhar poético e largar uma frase dessa dentro de um poema, porque ela sabia muito bem o que ela estava falando, né? Então, a gente vira meio que essa frase do poema da Adélia Prado, eu olho para uma pedra e aí só vejo pedra mesmo, né? Aí as coisas não fazem mais sentido mesmo. É quando eu deixo de ter esse olhar. Por isso que o convite dessa live de hoje é que a gente volte a olhar para as pessoas como algo além, com a história dela, com os conceitos que aquela pessoa cria, com o algo de mais
maravilhoso, de mais metafísico que existe dentro daquela pessoa, que é um mundo. Toda pessoa que a gente vê, toda pessoa que a gente se relaciona, desde aquela pessoa que passa na rua para você, ou aquela pessoa que você convive mais tempo, ali existe uma história de vida. Quando eu compreendo que ali existe uma história cheia de tristezas, cheia de felicidades, cheia de alegrias, cheia de dores, eu entendo que ali existe um mundo que nesse instante ele começa a ser mais parecido do que o meu, até mesmo do que na forma e na matéria. Ali existe algo que vai para além, e ao saber da história dessas pessoas, é a única forma que a gente consegue muitas vezes praticar aquilo que é tão falado por aí, mas não é praticado, que é a empatia. É o momento em que eu consigo de fato me colocar no lugar do outro, porque naquele momento eu estou podendo me desligar, se desligar, né? Deixar a minha história um pouco de lado, para poder dar atenção e entender de fato quem é aquele outro, quem é aquela outra pessoa com a qual eu estou me relacionando no meu dia a dia. Ora, essa é a única forma, quando a gente consegue polir esse olhar, é a única forma em que a gente consegue caminhar no mundo sem tanto preconceito, sem tanto julgamento, sem apontar de dedos, né? A gente consegue olhar para aquela história e ainda que a gente veja uma pessoa que não está vivendo de fato como ser humano, talvez porque ela ainda nem saiba, né? Não tenha consciência de que ela é, e ela acaba se animalizando demais, mas ainda assim a gente sabe que ali existe uma possibilidade de humanidade, né? Ainda que a pessoa não esteja vivendo assim. E dessa forma a gente consegue ter relacionamentos mais efetivos, né? Quando eu olho para isso e consigo articular esse mundo material e esse mundo que vai além do material, ou seja, eu olho para as minhas experiências, né? Então, que eu venho falando desde o começo lá, né? A gente tem os fatos acontecendo e aí eu tenho os meus canais de percepção, os meus olhos, os meus ouvidos, a forma que eu capto essas experiências e jogo para dentro de mim. No momento em que eu jogo para dentro de mim, eu começo a usar dessa minha ferramenta, que é criar conceitos, né? Aí eu começo a criar conceitos. Agora, quando esses conceitos são embasados no sentido de que eu olho para a pessoa e sei que ela também tem uma história, ela também tem uma vida, eu vou enriquecendo os meus relacionamentos, eu vou enriquecendo a forma de me relacionar com as pessoas, né? Lá, 4.000 anos antes de Cristo, existia lá a filosofia grega, quando ela foi criada ali, depois de Sócrates, Platão, tinha um sujeito chamado Aristóteles, do qual eu gosto muito de estudar, e ele falava de um conceito chamado as 4 causas aristotélicas, né? O que o Aristóteles falava? Ele falava o seguinte: olha, tudo que existe no mundo, tudo que existe, para tudo que tu olhar para o mundo, desde você até os objetos, eles existem através de 4 causas, né? Quais são as 4 causas de tudo que existe no mundo? Ele falava o seguinte: tudo que existe no mundo, ele tem uma causa material, ou seja, existe uma matéria. Ele tem uma causa formal, ou seja, uma forma, eu já vou explicar cada uma delas. Tudo que existe no mundo, ele tem uma causa eficiente, ou seja, aquilo que fez aquele objeto ou aquela pessoa, e existe também uma causa final, que é, ou seja, a finalidade daquele algo. Ou seja, tudo que existe no mundo é presença de algo. Então, vamos supor, eu tenho aqui uma garrafa, tá? Então, a garrafa ela tem essas 4 causas, nós temos essas 4 causas, tudo que existe no mundo vem carregado dessas 4 causas, né? Então, qual é a causa material da garrafa? Provavelmente isso aqui deve ser um alumínio, isso aqui tem um certo plástico e aqui tem uma capinha aqui que é um material que eu acho que é um neoprene. Ou seja, qual é a matéria dessa garrafa? A matéria dessa garrafa traz 3 tipos de matérias. Qual é a forma dessa garrafa? A forma dessa garrafa é uma forma vertical, né? Que ela tem arredondada na ponta para que essa água possa ser servida e sair. Essa é a forma da garrafa. Agora, qual é a causa eficiente da garrafa? A causa eficiente da garrafa é a pessoa que lá na indústria, lá na fábrica, fez a garrafa, é a pessoa que teve a ideia de fazer a garrafa. Essa é a causa eficiente da garrafa. A inteligência da garrafa não está na garrafa, a inteligência da garrafa está em quem fez a garrafa. E por fim, a causa final. Ora, qual é a finalidade da garrafa? A finalidade verdadeira da garrafa é matar a sede de alguém, é servir água para poder dar de beber para uma pessoa. Essa é a causa final, a finalidade da garrafa.
E o Aristóteles falava com muita propriedade que tudo que existe no mundo vem com essas 4 causas. Ora, se a gente olhar para nós, né, nós também temos essas 4 causas, né? Fica fácil definir a causa no mundo físico da gente, que é a matéria, ou seja, qual é a nossa matéria? Nós temos carne, osso, sangue, né, olhos, dente, cabelo, essa é a nossa matéria. Qual é a nossa forma? Nossa forma às vezes uma pessoa é alta, às vezes outra pessoa é baixa, às vezes uma pessoa tem a pele mais clara, outra pele mais escura, os olhos claros, os olhos escuros, essas são a nossa forma. Isso é fácil de definir. Só que onde é que o ser humano começa a se perder no mundo? Ele se perde porque ele não sabe definir qual é a sua causa eficiente, ou seja, existe alguém que me fez? Esse é um questionamento que atravessa milênios, e quando eu me sinto perdido em relação a isso, eu começo a me desorientar no mundo. E pior ainda, quando eu não sei a minha causa final, qual é a minha finalidade, o que eu estou fazendo aqui. Então essas 2 causas, que são a causa eficiente e a causa final, por não termos isso muito bem definido, não termos isso muito bem orientado, é um momento em que a gente vai vivendo naquele clima de deixa a vida me levar, ou então, como eu falava anteriormente, como os animaizinhos ali que estão somente em busca do prazer ou para evitar a dor. Eu não tenho a capacidade mais de criar esse tipo de conceito. Eu não vou aprofundar hoje nisso, porque como eu falei, a minha live de hoje era ser uma live mais curtinha, mas eu queria só fazer uma introdução em relação a isso, para que num próximo momento, de repente ao longo da semana, talvez terça-feira, talvez quarta-feira, nas lives da manhã, eu aprofunde mais em relação a isso. É onde a gente vai entrar para valer, para entender um pouco melhor essas 4 causas e quem sabe chegar numa conclusão ou numa forma prática para que essas 4 causas possam ser articuladas e instaladas na nossa realidade. Mas a mensagem de hoje aqui é que a gente não perca esse olhar simbólico, que a gente não viva somente no olhar simbólico ao ponto de deixar de olhar para esse nosso olhar mais concreto, para essa nossa causa mais concreta, para essa nossa causa material, afinal somos isso também, mas que também a gente possa não deixar de olhar para esse olhar simbólico, que como no poema da Adélia Prado diz, né, que a gente não possa olhar para uma pedra e ver só pedra mesmo, que a gente possa enxergar para além da pedra. A pedra, a garrafa, o outro, eu, somos presença de algo. Tudo que existe no mundo é presença de algo. E aí essa pergunta que fica hoje no final da live: você é presença de quê? Ora, o que eu sou? Eu sou presença de quê nesse exato instante? Nesse exato instante eu sou presença de alguém que está ensinando. Né? Ensinando o quê? Ensinando algo que aprendeu e que trouxe aqui para compartilhar para você. Essa é a minha presença. Olhar para o outro e entender: você é presença de quê? Ou se perguntar: eu sou presença de quê nesse exato instante? Entendendo que tudo que existe no mundo é presença de algo, é presença de verbo. A gente pode se questionar e a partir daí fazer através dessa pergunta certa, começar a se orientar melhor no mundo, começar a ter uma vida de maior sentido. Tá bom, pessoal? Então por hoje é só, deixa essa reflexão. Hoje a live foi curta intencionalmente mesmo, já porque comecei no domingo um pouco mais tarde. Mas ao longo da semana, conforme eu falei aqui anteriormente, a gente vai entrar mais adentro desse assunto de uma forma que ela possa fazer-se ser articulada na nossa vida. Grande Gabriel Batista, obrigado pela presença, boa noite, excelente reflexão, boa noite para você também. E quem gostou, se puder, compartilhem para mais pessoas, para mais amigos, para que possam também começar a colocar isso em prova e em ato dentro das suas vidas, e convidem mais pessoas para estarem aqui, que diariamente a gente também faz esses conteúdos para que a gente possa cada vez mais também elevando o nosso nível de consciência, que afinal de contas é para isso que a gente está aqui. Tá bom, pessoal? Um bom restante de domingo. Amanhã, 6 horas da manhã, estarei aqui para a nossa live número 25. Quem puder esteja presente, se não, assista a gravação, tá bom? Um grande beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!